A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui hoje para responder uma pergunta que muita gente tem feito, alguns têm afirmado. Quem enviou esse novo coronavírus? Quem enviou o Covid-19 para que haja essa pandemia, exista morte, as pessoas entrem em pânico e tudo isso? Deus ou o diabo? Vamos começar pela palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra dele diz. O Senhor Jesus, ele falando a respeito da nossa ansiedade, quanto àquilo que havemos de comer, beber ou vestir, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 29, ele diz o seguinte: olha as aves dos céus que não semeiam nem colhem, contudo o Pai que está nos céus alimenta, e não cai um passarinho no chão, sem que o Pai consinta. E até os fios da nossa cabeça de cabelo estão todos contados. O que significa? Todas as coisas são patentes aos olhos de Deus. E o nosso Deus deseja que todos tenham uma vida abundante. Então, se Ele é poderoso, se Ele tem ciência de tudo e nada acontece sem o consentimento dEle, aí você tira sua conclusão. O diabo teria poder para fazer alguma coisa se o Pai não consentisse, não deixasse? Mas então por que Deus permite tudo isso que aconteça? Na realidade, existe uma coisa chamada lei da semeadura. Quando o homem, ele por si só, ele quer tomar o rumo da sua vida, esquecendo de que aquele que o criou também deu regras, também deu estatutos e leis eternas e espirituais para que ele cumprisse como se fosse uma semente. Vamos colocar assim: Deus nos deu semente, e as sementes são as boas condutas baseadas nele. E aí nós vamos colher frutos maravilhosos segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O homem vai viver em prosperidade, em bênção, como ele diz na palavra dele: servireis ao Senhor vosso Deus, e eu tirarei meio de ti as enfermidades, ainda vou abençoar o fruto das suas mãos. Só que, na realidade, quando o homem quer viver independente, ele pega as sementes que Deus deu e deixa de lado, e aí começa a agir com avareza, começa a agir com egoísmo, com ganância, com inveja, com prostituição, tudo aquilo que é contrário àquilo que o Criador deseja para a minha vida e para a sua, nós vamos colher isso. Então o que está acontecendo é permissão de Deus, sim. É permissão de Deus que tudo isso esteja acontecendo. Para quê? Para que o homem venha ter consciência e entenda uma coisa: existe um Deus criador de todas as coisas. E esse Deus não nos deixou jogados. Ele está olhando, observando o comportamento da humanidade, do ser humano. E aí nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Só que se nós plantarmos sementes ruins, nós vamos colher sementes ruins. De uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, se eu pego boas sementes, que é a palavra de Deus, e eu começo a praticar na minha vida, eu vou colher coisas boas. Então é importante a gente entender isso. Quem permitiu que o Covid-19 assolasse o mundo, a gripe espanhola, seja lá o que for? Deus, não é outro. Ele deseja isso para o homem? Não, não deseja. Mas aquilo que o homem semear, isso sim se fará. Está lá em Gálatas 6:7, é bem claro. Não erreis, de Deus ninguém zomba. Deus é bom, mas não é bobo. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então diz lá bem claro: não erreis, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso sim ele ceifará. Então que Deus possa continuar te iluminando e que nós venhamos assumir a nossa posição diante de Deus. Senhor, nós pecamos, o mundo tem pecado, tem se desviado, e nós vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, e aí ele vai nos perdoar, sarar a terra e abençoar o povo. Como disse certo filósofo da atualidade, ele disse o seguinte: se fosse uma questão de governo, é porque o governante é ruim, o governante está ruim, nós seríamos os mais felizes do mundo, que a democracia é só você trocar o governante e o povo ia ser feliz. Mas olha que nós estamos trocando governantes um após o outro e o povo continua sofrendo. Por quê? Nunca foi uma questão, infelizmente, de governante. É sempre entre povo e governo, porque o governo sai do povo. Essa é uma verdade. Lá em 2 Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei da vossa terra. Mas no versículo anterior, Deus, ele mesmo fala assim: se eu enviar a peste, se eu cerrar os céus para que não chova, olha só, o que significa isso? Enviar os gafanhotos para consumir o fruto da terra, ou seja, Deus cerra os céus, ou seja,
não há trabalho, como está acontecendo, há uma peste, olha, e o que tem ainda está sendo consumido. Quem enviou isso? Olha lá em 2 Crônicas 7,13, o próprio Deus. Mas no versículo seguinte, versículo 14, ele dá uma solução. Qual a solução? Se nós nos arrependermos, fizermos uma análise, uma avaliação, como a situação tem chegado a esse momento, porque o homem tem virado as costas para Deus, virado as costas para a igreja que o Senhor Jesus deixou aqui na terra, e aí tem arranjado uma série de desculpas para viver a própria vida, uma série de desculpas para andar segundo os seus próprios caminhos. Essa é uma verdade. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão, né, você que está me ouvindo, independente da sua religião, e possa entender. Deus não deseja pandemia nem desgraça sobre a humanidade, mas nós acabamos colhendo por tudo aquilo que nós semeamos e plantamos. Vamos deixar de virar as costas para Deus, vamos virar a nossa face para Ele e pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe, afaste essa pandemia, não só essa, mas como todas as outras, e traga prosperidade sobre a terra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E não esqueça, tá? Entra aí no nosso, como você já está no nosso canal, faça a inscrição para receber os outros vídeos, que eu vou estar falando também sobre outras situações bíblicas da nossa atualidade. É muito importante, tá? Inscreva e, se puder, compartilhe também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.